Vamos lá. Técnico Geninho, então, falando sobre o próximo adversário, mesmo, o que esperar desse confronto, já no domingo, contra o Clube Atlético Tubarão. A pergunta já de imediato saber se pensa nesse momento em poupar algum jogador visando o jogo da Copa do Brasil. Boa tarde. Boa tarde. Eu acho um jogo difícil. Eu digo sempre que você enfrenta um adversário que não vem muito bem, o grau de dificuldade sempre é muito grande, porque esse adversário vai tentar se recuperar uma hora ou outra. Ele teve uma troca de treinador. Isso sempre faz com que alguma coisa aconteça dentro do grupo, né? Existe motivação para aqueles que não estavam sendo utilizados, invariavelmente uma mudança na forma tática de jogar. Então, tudo aquilo que você vinha acompanhando do adversário pode ser que mude, né? Não radicalmente, mas algumas mudanças com certeza irão acontecer. Então, eu espero muita dificuldade no jogo. O Tubarão é um time que começou o campeonato com aspiração grande dentro da competição, para brigar até pelo título, né? E não começou bem, mas como o campeonato ainda tem muita coisa pela frente, você tem que respeitar o adversário em cima daquilo que ele tem como objetivo. Preocupa bastante o jogo porque não é que eu poupe, não. Talvez até poupasse alguém, um ou dois, mas eu tenho veto do departamento médico. Eu tenho 5 ou 6 jogadores que não fizeram nenhum treinamento essa semana, então não é poupar. Tem jogador que jogou e depois do jogo não veio mais a campo para trabalhar, ficou só no departamento médico. Eu estou saindo agora para fazer um apronto e os jogadores esse período todo sem trabalhar é o que saber o posicionamento. Então, veto total desses jogadores. Talvez algum corre o risco até de nós não levarmos para Ariquemes, 1 ou 2. Então, vai um time bastante, não muito mudado, não tanto mudado. Vou tentar manter ao máximo a estrutura que eu puder. Agora, vai um time com menos opções para você poder mudar durante o jogo. Eu vou ter 3 jogadores experientes no banco, o resto praticamente garotos, né? Mas torcer para que o grupo corresponda, para que o grupo faça um bom resultado, para que a gente continue caminhando nessa briga da classificação nessa primeira fase para poder brigar pelo título lá na frente. Quais são esses jogadores que estão vetados, Geninho? Ontem, tanto na quarta como ontem, a gente viu o Marquinhos Silva, o Igor, o João Paulo, o Jones também, e sabe que o Julinho também está no departamento médico. Passa por esses atletas? É, exatamente isso. O Julinho, pelaquela lesão que ele teve no jogo, é um jogador que nós só vamos contar com ele talvez ainda mais aí para frente, mais uns 10 dias, o Julinho. Aí nós tivemos o Marquinhos, que voltou a se ressentir de uma lesão que já tinha o tirado do jogo lá contra o Marcílio. O João, que vem jogando sentindo dor. O Jones, que saiu do jogo machucado. Tem mais quem? O Igor, que também saiu machucado. Então, basicamente, 5 jogadores, né? 5, 6 jogadores que não vão para o jogo, não vão estar em condição de serem utilizados. Mas sobrou ainda alguma coisa, né? Claro que nós vamos ter mais uma vez a adaptação do Yuri na esquerda, porque eu perdi os 2 laterais do lado de lá. Nós vamos ter uma estrutura. Atrás praticamente muda um zagueiro, o Condé já vem jogando, jogou 2. Eu mantenho aquela estrutura de meio que praticamente jogou o último jogo, que é o Pedro, o Matheus e o GG. Devo ter o Getúlio, devo ter de repente devo começar o jogo com o Gabriel, devo ter talvez a volta do Daniel. Então, é um time que já vinha atuando, um time que os jogadores se conhecem, então não é um time tão mexido assim. Acredito que vai poder fazer um bom jogo. Bom, Juninho, se você nesse momento pode falar dos jogadores aí que estão chegando na ressacada, o próprio Douglas que já está fazendo treinamento e o Feliciano Brizuela também, que tem conversas com o Avaí, a informação do clube que ele já deve chegar inclusive hoje aqui no estádio da ressacada. Bem, por enquanto não chegou ninguém, o único que chegou foi o Douglas, né? O Douglas se apresentou, nós tivemos uma reunião, a diretoria e a comissão técnica com o Douglas.
para ver como estava o Douglas, para sentir a cabeça do Douglas, para sentir como estava o jogador, para ter uma olhada no visual do jogador, tá? Saber do jogador qual é a intenção dele na volta, tá? Então tivemos uma conversa muito aberta, muito séria com o Douglas. Ele nos impressionou bem no visual, jogou bem mais magro do que eu esperava. E aí o Douglas está seguindo um protocolo para que de repente ele possa ser utilizado. Ele passou por uma bateria de exames muito forte com o Dr. Funchal, fez ressonância, fez uma série de exames no isocinético, exame cardíaco, uma série de exames. Segundo o Funchal, os exames tiveram um resultado muito bom, até bem acima do esperado, tá? Passou por agora uma avaliação no departamento de fisiologia com o pessoal, onde o Douglas apresentou, até surpreendentemente, um percentual de gordura baixo para um jogador na idade dele, com o tempo que ele estava parado, perto de 11, 12 e pouco. Eu acho que com um pouco de trabalho ele entra numa faixa considerada bastante aceitável, que a maioria dos jogadores se encontram. O que falta nele é trabalho, um pouco de trabalho físico, para que ele, segundo ele vinha trabalhando, mas não é aquele trabalho específico. Então ele tem que passar agora por um período de trabalho, segundo o Dr. Funchal, na faixa de 15 a 20 dias, para que ele aí sim entre na bola. Se ele passar por essas etapas, ele vai fazer bola. E aí vamos torcer para que o Douglas seja integrado e nos ajude. Qualidade todo mundo sabe que ele tem, experiência ele tem, ele vai dar um know-how maior ao grupo. Vai ser um jogador que a bola vai bater e vai parar ali no meio. Então vamos torcer para que todas essas boas notícias que nós tivemos até agora se confirmem. Eu já falei para vocês, nós estamos atrás de mais alguns jogadores. O mercado interno está muito difícil de você buscar, tá? Alguns jogadores que a gente está de olho, de repente, ele escapa da mão. E nos foi apresentado o Brizuela, um jogador que eu não conhecia, mas o material muito bom, tiramos algumas informações. Ele é um garoto de um time pequeno, mas que já estava sendo sondado pelas grandes equipes do seu país. Só que o investidor do time dele prefere que ele venha para o Brasil, então facilitou essa vinda. É um jogador de velocidade pura, velocidade pelo lado, tá? Que eu acho que vai ajudar um jogador que a gente tem sentindo um pouco de falta da característica aqui. Mas é um jogador jovem, né? Vai ter que buscar um espaço, não vem com rótulo de titularidade. O Brizuela não, pode ser até que seja, mas não ele. Ele vem realmente como um jogador para nos ajudar. Eu acho que é necessário que você monte um grupo bom para o Campeonato Brasileiro. E principalmente o jogador estrangeiro, é bom que ele chegue um pouco antes, porque todos eles passam por um período de adaptação a uma nova realidade, a um novo país, a uma nova língua, a nova maneira de trabalhar. Então é bom que eles cheguem um pouco antes, para que vão nos ajudando dentro do campeonato, é claro que vão ser observados dentro do campeonato, e que se apresentem bem lá para quando nós começarmos o brasileiro, já estarem adaptados ao grupo, nós já sabemos o que eles podem nos dar. Ô Juninho, aproveitando o que você falou em jovem, né, e eu acho que hoje é inevitável a gente também não tocar nesse assunto, até pela experiência que você já tem do futebol, nesse mundo da bola, hoje a gente acordou com uma triste notícia, essa tragédia que aconteceu lá no Rio de Janeiro, um incêndio lá no CT do Flamengo, que infelizmente mataram 10 pessoas, 6 garotos que estavam começando, buscando seus sonhos no futebol. O que você pode falar sobre isso, Juninho? Eu não gostaria nem de falar, porque é uma coisa tão triste que eu acho que choca todos nós, né? Eu acho que qualquer pessoa que morre, pode ser a idade que tenha, é um fato a se lamentar. Quando a pessoa já viveu uma vida, ele pelo menos desfrutou de muita coisa que a vida poderia lhe proporcionar, ele já teve a oportunidade de acertar e errar na vida e viver a vida, pelo menos. Essa garotada não, essa garotada teve o começo de um sonho interrompido. Você vê a alegria que esses garotos devem ter tido quando tiveram a oportunidade de trabalhar no Flamengo. Nós tivemos um garoto que trabalhou aqui, no Avaí, o goleiro, né? Com 12 anos trabalhou aqui, morreu com 14 lá. Essa meninada ainda não viveu. A meninada estava começando a viver um sonho. E a gente se coloca, eu que sou pai, eu me coloco na posição dos pais.
que vislumbraram um futuro para os filhos e, de repente, uma tragédia dessa. É de se lamentar. Eu acho que vai haver uma investigação, o porquê, não é se procurar culpado, é o porquê, para que se evite outros porquês. Porque nós temos aí no Brasil uma infinidade de garoto que está buscando concretizar o sonho nas mais variadas equipes. E eu digo sempre, né, os erros servem para que a gente corrija e não volte a errar. Eu não gostaria nunca, e acho que ninguém gosta, de você ter que conviver com uma notícia dessa. Realmente te coloca no chão, né? Te deixa você já não ter um dia e até uma sequência, porque isso aí vai ficar na lembrança por muito tempo. A mesma coisa que em Brumadinho, um absurdo estourar uma barragem, matar 100, 200, 300 pessoas. Eu acho que essas coisas tem que parar. A gente tem que ter morte natural, morte normal, né? É mais fácil, mais aceitável. Pelo menos chegar a uma idade que você já viveu um pouco. Quando morre, praticamente morre criança, né? Porque 14 anos são crianças ainda. É de se lamentar. Juninho, o que falta para o Avaí adquirir aquela forma que foi sucesso no ano passado, né? Quando as vitórias vinham fora de casa? O Avaí no Catarinense ele ainda não conseguiu essa vitória. Está faltando alguma coisa no teu entendimento para esse jogo, além de mexer em alguns jogadores por ordem médica? Também o esquema você pensa, quem sabe, em alterar, Juninho? Não, o esquema vai ser basicamente o mesmo, porque se eu ficar alterando esquema, eu já estou mudando o jogador. Se eu alterar esquema, aí vai virar uma salada de fruta. Eu nunca vou dar um entrosamento e um conhecimento maior aos jogadores. Eu acho que falta ainda um pouco de trabalho, falta você começar a usar o teu grupo todo, falta você definir um time como um time titular, né? Não muito, mas vai demorar um pouquinho. Para que você tenha uma produção dentro e fora de casa. O ano passado nós sofremos mais dentro de casa e conseguimos resultados fora. Esse ano está sendo um pouco diferente. Nós estamos conseguindo os resultados em casa, isso é muito bom. Você voltar a ganhar dentro de casa, para que a gente realmente crie esse know-how de ganhar em casa, que faça aqui da ressacada o nosso campo, que traga a nossa torcida, para que nos ajude, não só no Campeonato Catarinense, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, mas que a gente volte a ter aquela performance fora, tá? Não é muito fácil você ter aquela produtividade que nós tivemos, foi surpreendente, mas que volte a trazer bons resultados de fora. Mas isso passa por algumas etapas, passa por você ter um grupo mais arrumado, né? Um grupo mais definido. Com o grupo mais definido, você definir um time, né? Um padrão de jogo para aquele time, aí fica mais fácil. A partir do momento que você começa a repetir uma formação com um padrão, ou com algumas variações dentro do padrão, mas um padrão que lhe dê a chance de algumas mudanças com os mesmos homens dentro do próprio jogo, e a hora que você começa a definir uma equipe, repetir uma equipe, a chance de você conseguir os resultados são maiores. Nós estamos caminhando para isso. Eu estou mexendo um pouco menos, tentando mexer um pouco menos, né? Apesar que eu ainda tenho que dar uma chance para alguns, para que eu possa definir até o final desse campeonato. Isso passa por aquele planejamento que nós fizemos, mas eu acredito que mais um pouco, mais alguns jogos, a gente vai ter mais ou menos uma estrutura melhor. Faltam chegar alguns jogadores, né, que nós esperamos que cheguem o mais rápido possível. Eu tenho certeza que dentro de mais uns jogos nós vamos ter um time equilibrado, um time que faça bons jogos aqui e que faça bons jogos fora também.